E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatônico. E hoje, galera, eu tenho uma informação, como é que eu posso dizer, sobre o filme Dragon Ball Evolution. Tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de comentar sobre esse filme e eu acho que aqui no segundo canal é bem interessante pra gente fazer isso. Vocês lembram do filme do Dragon Ball Evolution, né galera? Eu imagino que muitos de vocês lembram, talvez muitos de vocês não tenham assistido, mas foi um filme que foi considerado um filme bem ruim pela maioria das pessoas. Muita gente considerou ele um filme que não era uma adaptação boa, foi uma adaptação ruim pra Dragon Ball, né? Os personagens não ficaram legais, eles mudaram toda a história, colocaram o Goku na escola. Enfim, mano, foi um filme que a fanbase de Dragon Ball simplesmente detonou. Pra maioria das pessoas era um filme que não respeitava a obra original do Dragon Ball. Esse filme, né, galera, ele ganhou bastante destaque porque, obviamente, muitas pessoas eram loucas pra ver um filme do Dragon Ball. Como é que o filme do Dragon Ball ficaria no cinema? Existia muito essa curiosidade, né, nas pessoas, na mente das pessoas, imaginando como seria um filme de Dragon Ball. Porque isso é um sentimento normal, né? Você vê um jogo, você vê um anime, alguma coisa, você imagina, pô, como é que seria isso aí num live action, né? Num filme filmado na vida real e tal. E esse do Dragon Ball acabou chamando bastante atenção, porque a fanbase de Dragon Ball é gigante, né? E eu era louco também pra ver o filme do Dragon Ball. Eu assisti esse filme lá na época, perto do lançamento. Eu lembro que eu assisti num DVD, alguma coisa assim. E eu também não gostei na época. Eu assisti assim com uma certa expectativa do filme e, nossa, eu lembro que foi meio decepcionante muita coisa que eu vi ali. E eu, galera, eu sou um cara que gosta muito de filme cheio de explosão e tal. E se a história não for aquelas coisas e tal, eu ainda relevo, mas o do Dragon Ball foi difícil de aceitar porque eles mexeram em muita coisa, né? Você esperava que eles fariam de um jeito e fizeram de outro, tá ligado? O Piccolo, mano, nossa, mas ficou muito estranho. Eles mudaram pra caramba, né? Ficou muito diferente do anime, a história, mudaram um monte de coisa que era importante e foi uma adaptação ruim do Dragon Ball. Eu acho até que é um filme que você consegue assistir, talvez sirva como um entretenimento. Assiste ali numa sessão da tarde, mesmo assim não é um filme bom, mas pra quem é fã de Dragon Ball é um filme bem mais complicado. Inclusive, parece que teve algumas revelações aí de que o filme era pra ser até um pouco pior. Parece que os caras queriam fazer o Piccolo de outra cor, porque o Piccolo é verde, né? Eles queriam fazer o Piccolo de outra forma e aí o ator do Piccolo, né, que é um cara que antes do filme era muito fã de Dragon Ball, ele falou que não, que tem que ser verde, né? Desobedeceu algumas ordens lá do diretor e tal. Alguma coisa assim, eles contrariaram o diretor, sei lá, e o Piccolo acabou sendo verde no filme, senão ele ia ser de outra cor. O que, mano, mas é o que acontece, né, galera? Recentemente, né, teve o triste falecimento aí do Akira Toriyama e acabou que algumas pessoas aí aleatoriamente lembraram desse filme do Dragon Ball. E aí, né, dessa lembrança do filme do Dragon Ball, o ator que fez o Goku no Dragon Ball, ele veio no Instagram lamentar pelo falecimento do Akira, né, e tal. E ele pediu desculpas por estragar a adaptação de Dragon Ball. E é muito louco você ver ele pedindo desculpas, porque, pelo que eu li aqui, galera, ele não tem culpa nenhuma do filme ter sido ruim, né? E que foi decisão de outras pessoas. Porque ele, né, ele não conhecia Dragon Ball quando ele foi fazer o filme, só que antes de fazer o filme, ele leu todos os mangás, pelo menos segundo o que ele fala, né? Leu os mangás, assistiu o anime, tipo assim, consumiu Dragon Ball que nem um louco pra entender o filme do Dragon Ball e tal, pra fazer o personagem da melhor forma que ele podia, né? Mas mesmo assim não ficou bom o filme, né? E ele veio pedir desculpas. E eu acho que a culpa não é dos atores nesse caso, né, galera? Pra vocês verem que o próprio ator do Piccolo, que inclusive, né, ele chegou a dublar o Zamasu na dublagem em inglês do Dragon Ball, né? Ele teve uma redenção. Na verdade, o ator do Goku também teve uma redenção, ele conseguiu outros trabalhos aí que fizeram ele esquecer um pouco do filme do Dragon Ball, né? Foram filmes melhores e tal. Mas ao que dá a entender, a culpa é mais do diretor. Inclusive, o diretor do filme, em 2016, ele assumiu a culpa pelo filme ter sido ruim, pediu desculpas. Ele falou que ele foi atrás do filme mais pelo pagamento, ele aceitou fazer o filme mais pelo pagamento, e não porque ele era um fã da franquia Dragon Ball. O que é um grande problema, né, galera? Pra você fazer um filme de um negócio tão icônico, tão clássico, com muitos fãs como Dragon Ball, você tem que ter um conhecimento gigante de Dragon Ball, você tem que ser fã. E se você não fizer dessa forma, não vai ficar legal. E aí eu queria discutir com vocês também o lance de anime virar filme. Na minha opinião, né, um filme de Dragon Ball, qualquer anime, ele tem que ser o máximo
fiel à obra original com o mínimo de adaptação possível. Pra mim, só fica legal um filme de anime se só não adaptar o que não fica legal mesmo no cinema, o que não tem jeito. Tipo assim, isso aqui é pra anime, se colocar no filme não fica bom, aí você adapta, né? Tem coisas de anime que não combina muito com o filme, mas você tem que ser o fiel o máximo possível. E quando eu digo fiel, tem que ser na história, a atuação tem que ser excelente, os atores têm que ser parecidos, pelo menos na minha opinião, a aparência dos atores tem que ser bem parecida com a do anime. Tem gente, inclusive, que diz que é impossível você adaptar um anime pra um filme e ficar bom, mas eu discordo. Eu acho que dá pra ficar bom sim. Mas o cara, pra adaptar, ele tem que entender a essência do Dragon Ball, ou do anime que tá sendo adaptado. Se ele não entender a essência, não vai ficar bom. Tem que ser um cara que é fã do negócio, ou se ele não for fã, ele tem que estudar o negócio a fundo, que nem o ator, teoricamente, ou aparentemente fez. No caso do Dragon Ball, por exemplo, supondo que seria extremamente fiel, eu acho que pra eles adaptar pra filme, pra fazer um filme do Dragon Ball, eu acho que eles teriam que começar lá do Goku criança, lá do Goku quando ele era treinado pelo Mestre Kami lá, junto com o Kuririn. E aí, né, tem que contar a história por fases e fazer uns filmes legais, né? Por quê? Nesse filme do Dragon Ball, eles já quiseram ir pro Goku mais crescido ali, enfrentando o Piccolo, o que não ficou legal. Supondo que esse filme tivesse continuação, talvez o próximo inimigo dele já seria o Freeza, né? Eles já queriam ir pra aquela parte do Dragon Ball que mais chama atenção, que é o Goku Super Saiyajin, o Freeza vilão e tal, e não ia dar certo. Eu acho que Dragon Ball, pra ficar bom, eles teriam que fazer uma série de filmes, igual fizeram no Harry Potter. Harry Potter tem 7 filmes, 8 filmes, sei lá. Então, Dragon Ball teria que ser uma série de filmes, assim. E aí, ir construindo a história a partir do Goku criança, e ele vai crescendo e tem que ser fiel à história original o máximo possível. Por que que tem que ser vários filmes? Porque Dragon Ball a história é longa. E aí, mesmo assim, talvez não caiba nos filmes e tem que tomar cuidado pra não virar uma salada, que foi o que aconteceu com o primeiro filme do Avatar, lá vocês lembram? Eu lembro que eu assisti esse filme do Avatar e pelo que eu lembro, tá galera, quando eu assisti na época, porque eu não assisti depois, eu gostei até do filme, assim, das características dos personagens e tal, a forma como eles caracterizaram o personagem pra ir pro cinema, né? Porque era uma curiosidade de você ver o Avatar em cinema. Só que o filme, a história ficou meio prensada, porque a impressão que eu tive é que eles colocaram um monte de episódio do Avatar, se eu não me engano, foi tipo uma saga inteira dentro do filme e ficou um negócio louco, porque dava pra ver no filme que era uma história que eles prensaram, sabe? Porque uma hora eles estavam aqui, outra hora eles já estavam lá no outro país, outra área. Eu não lembro muito da história do Avatar, né, galera? Eu sei que tem as regiões lá, não lembro se era país, alguma coisa assim, né? Então uma hora eles estavam no país e puf, cortava a cena e ele já tava lá no outro país, tá ligado? Então era uma coisa que ficava meio atropelada e que era meio estranha. Então, pra adaptar anime pra filme, eu acho que é possível, né? Mas tem que tomar bastante cuidado. É igual o jogo, né? Hora ou outra eles adaptam jogo aí, o tanto de filme ruim que veio de jogo, que os caras não souberam adaptar. Agora eu lembrei o caso de um filme do The King of Fighters. Vocês sabiam que The King of Fighters tem um filme, né? Você vê que esses filmes eles são esquecidos, né? O Dragon Ball Evolution ele só não ficou esquecido porque ele foi um negócio tão estranho de uma franquia tão famosa. Então a galera não consegue esquecer esse filme. É mais difícil, né? Mas filmes de jogos aí a galera acaba esquecendo com o tempo. Teve um do Príncipe da Pérsia. O filme do Príncipe da Pérsia ficou legal. Na época eu assisti ele e eu achei que o filme ficou interessante. Não ficou ruim, não. Eu não lembro se ele é um filme considerado bom ou ruim, mas eu achei um filme legal. Não é aquela obra-prima, mas é um filme interessante de assistir. Mas olha só, galera. Enquanto eu fazia esse vídeo, tava lendo algumas coisas sobre esse Dragon Ball Evolution. Não sei porque que eu fui querer pesquisar sobre esse Dragon Ball Evolution que eu assisti há 1000 anos atrás. Vocês sabiam que esse filme ele tem um jogo pra PSP? E vendo as gameplays desse jogo pra PSP, parece ser um jogo legal, porque a gameplay dele me pareceu inspirada na série Budokai Tenkaichi, que o gameplay é maravilhoso, né? Então, cara, pareceu ser interessante a gameplay dele. E olha só, pra vocês verem como que é as coisas, dá pra ver que os caras tinham certeza que o filme ia dar certo e ia ser um sucesso, porque até jogo fizeram pro PSP. Ou seja, se tem um jogo é porque os caras falaram, pô, a gente vai fazer, já que o filme vai fazer sucesso, já vamos fazer um jogo pra engatar sobre o filme e tal, né? E fizeram um jogo pra PSP aí que eu nem sabia que existia. Se eu não fosse fazer esse vídeo, eu nunca ia descobrir que esse jogo existia. Mas é isso, né? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí, galera, pra ajudar o trampo. Fechou? É isso então. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.